Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, 30 de setembro, estamos começando conversa com o analista. Hoje vamos falar sobre café, com o nosso consultor de Safras e Mercado, especialista Gil Barabashi. Tudo bem, Gil? Tudo bem, Alessandro? Tudo ótimo. Bom, temos bastante assunto para falar hoje sobre o café. Digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, que inscreva-se, que ative as notificações. Todo dia em Safras TV temos um material novo para você. Entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras. Ao longo desse nosso bate-papo, você vai ver um pouco da nossa plataforma e você pode pedir uma demonstração gratuita. Bom, Gil, hoje a gente tem um dia no mercado de café que marca o final da semana, marca o final do mês, de setembro, e ainda marca o final do trimestre, julho, agosto, setembro. Temos bastante assunto, é um período importante agora de abertura de floradas, que vão resultar na safra de 2023 do Brasil. Safra 2022 do Brasil vem sendo revisada para baixo, Safras e Mercado revisou para baixo sua estimativa, o governo brasileiro, através da Conab, também revisou para baixo a estimativa da produção 2022. Isso é um fator positivo para os preços da Bolsa de Nova York, que você vê na tela aí no contrato dezembro, que é a referência nesse momento para o mercado. Então, a gente tem várias questões e tem ainda turbulência no mercado financeiro global, com temor de recessão, com países, bancos centrais elevando taxas de juros, e a gente sabe que isso para as commodities não é nada bom, né? O pessoal acaba vendo um cenário aí que pode ser de redução de consumo, de demanda menor, menor crescimento econômico. Bom, Gil, assunto não falta, a gente tem fundamentos no café que são de sustentação para os preços, né, Gil? Mas o pessoal está olhando já para a safra de 2023 e me parece que choveu, abriu floradas, as floradas principais, inclusive, a gente tem notícias que podem já ter sido, as chuvas ocorreram e já podem ter sido abertas, e agora é fundamental para que o regime de chuvas continue bom, e me parece que é essa a previsão climática que a gente tem. Gil, contigo aí, como é que a gente analisa esse cenário? A gente vê no gráfico aí que o mercado teve aí uma subida até lá quase 2,40 e poucos ali, 244 centavos tem a linha ali, o mercado no final de agosto, né, Gil? Chegou às máximas de 6 meses e depois caiu, né? Bastante mexido pelo cenário financeiro, depois recuperou um pouco. É um sobe e desce desse mercado muito volátil, né, Gil? É isso mesmo, Alessandro, essa gangorra, né, essa sanfona, enfim, como você preferir chamar, mas essa é a característica do mercado de café no último trimestre aí. A gente, como você falou, você tem um suporte muito bem desenhado aqui do café, acima dos US$ 2 por libra-peso, e isso se deve basicamente à questão do quê? De pouca disponibilidade física para a safra de 2022. E quem determina isso, basicamente, é essa revisão para baixo na safra brasileira. Espera, já era uma safra problemática em função de tudo que aconteceu ano passado, já se esperava menos café do que o potencial que as lavouras poderiam dar, mas veio abaixo do que estava se imaginando. Isso aí levou o quê? Uma correção no nível de preço e criou o quê? Um fundo, né? Um fundo para os preços. Então a gente vê claramente nesse gráfico que o mercado tem um fundo. Por outro lado, ele também tem um teto, né? E esse teto, a princípio, é desenhado em cima do quê? Da questão econômica mundial, né? Essa incerteza da economia mundial, esse freio na economia mundial, essa sombra de recessão e atingindo principalmente economias consolidadas como Estados Unidos e Europa, né? Onde você concentra boa parte do consumo mundial de café, ele cria um teto para esse avanço dos preços. Por quê? Porque o preço vai avançando, mas você não tem, do outro lado, uma demanda agressiva por conta dessa incerteza econômica. E daí você cria um teto. Então o mercado vem claramente oscilando entre esse fundo e esse teto, e o que dá essa dinâmica, uma hora subir e outra hora descer, é justamente essa volatilidade financeira. Esse outro fator agora, um fator novo, que a gente está vendo, não é tão novo, né? Já estava sendo esperado, mas ele vai trazer a dinâmica daqui para frente, que é a questão aí da chuvas e floradas e a expectativa em relação à safra de 2023. Gil, bom, a gente vê bem claro aí no gráfico que o
o fundo aí que você comentou, recente, está na faixa ali de 2,10, né? E o teto aí, o mercado chegou recentemente aí a 230, né? Me Sim. parece que precisa aí de novos elementos aí para o mercado ir para cima ou para baixo, né? Claro que o produtor, vendo o nosso material, sempre está na torcida para que o mercado dispare, né? E a torcida que a gente tem é que o Brasil tenha uma boa safra no próximo ano. É importante que tenha uma boa safra, né? Mas com preços, é claro, médios bons para ele. Me É. parece Fundamental, né, Alessandro, que ele tenha uma boa safra. porque não É. adianta ficar torcendo Fundamental. Não para adianta. preços lá em cima Ex- sem produto, né? Isso aí Exatamente, não não adianta funciona. preço sem café. É fundamental que tenha café, né? É. Exatamente. Gil, como fator de suporte, a gente tem essa questão que tem se comentado muito no mercado, também de queda nos estoques certificados da Bolsa, né? Estão nos patamares mais baixos em mais de 20 anos, me parece 23 anos, né? E isso aí, o que representa isso, Gil? Os torrefadores buscando os cafés da, da Bolsa por aperto mesmo no curto prazo, por preço, sei lá, melhor? Como é que funciona isso, Gil? Olha, Alessandro, esse efeito dos estoques certificados, esse impacto no mercado, ele até já passou, né? Você já não vê mais tanto ele trazer esse. O que que acontece? Ele tem os estoques certificados, ele tem muito mais um efeito financeiro do que um efeito físico, prático. E é só para a gente perceber o seguinte: você tem os estoques certificados num nível mais baixo em 22 anos, em compensação, você olha para os estoques americanos, que o Green Coffee Association divulga todo mês, eles estão crescendo, eles estão acima de 6 milhões, perto de 6 milhões e meio de saco. O que não quer dizer que está faltando café por lá, não. Né? Você tem ali um volume de estoque tranquilo, que, dizer, não, que se contradiz com essa ideia que a gente está olhando dos estoques certificados. A questão dos estoques certificados é muito mais oportunidade. Né? Você está carregando o estoque que você comprou lá embaixo, com preço mais baixo, e você percebe que você pode realizar lucro, tirando esse café ali de dentro e vendendo para o torrefador. Né? E daí você faz esse movimento. E outra coisa que também está pesando, por que não está crescendo os estoques certificados? Por que não estão crescendo? Porque hoje não está dando conta. Né? Só para você pegar uma ideia, um dos grandes certificadores de café hoje na Bolsa de Nova York é o Brasil. Né? E daí você pega o seguinte: o café brasileiro, quando ele entra na Bolsa de Nova York, ele tem um deságio de 600 pontos, ou 600 de dólar por libra-peso. Esse café é entregue dentro do armazém certificado da Bolsa. Né? Só que é o seguinte: o café, o nosso semi-wash, que nem eles chamam lá fora, o nosso semi-wash, que é o cereja descascado, ele está sendo vendido no Porto, aqui no Brasil, próximo da paridade. Então, ainda não está dando conta. E enquanto não estiver dando conta, o Brasil não vai certificar café lá, ele vai vender no mercado físico. E por que não está dando conta? Porque os diferenciais estão mais estreitos, porque a gente tem menos café esse ano, principalmente esses cafés do chamado grupo 1. Né? Isso explica o estoque certificado baixo. Mas daí você olha lá fora, você olha o quê? Que a demanda está mais curta, os estoques estão no nível razoável, isso muito por conta de chegada daqueles cafés atrasados, de toda aquela logística, aquele gargalo logístico. Chegou esse café no meio do verão do hemisfério norte, onde a demanda já estava mais fraca, e daí isso aí refletiu em estoque mais alto. E, enfim, isso vai fazer parte da estratégia do comprador. Esses estoques agora, junto com a safra que está chegando, o comprador internacional vai começar a trabalhar dentro dessa estratégia, é, é, olhando para frente e tendo uma incerteza em relação à economia. Então, quer dizer, você tem estoque certificado baixo, mas, por outro lado, você tem os estoques ali, que não, estoque físico, né, de café verde, junto aos importadores, que está num nível normal, não tá refletindo esse desabastecimento que nem a gente quando está olhando para a Bolsa. Né? Isso vai interferir em estratégia de compra da indústria lá fora. Né? Vai reforçar essa ideia de eles trabalharem mais da bom para a boca em cima do quê? Do cenário de incerteza econômica que a gente tem para 2022 e pelo menos para o início de 2023 também. Gil, tem uma outra coisa interessante para a gente comentar do que está acontecendo na Bolsa de Nova York, que é a grande referência para o mercado de café, né? E o mercado realmente, no curto prazo, né, a gente vê nas primeiras posições, ele é sustentado
por essa questão de preocupação com uma safra menor no Brasil do que se imaginava, né? Tem outras origens também aí indicando alguns problemas, como é o caso de Colômbia, algumas regiões aí da América Central e até o robusta do Vietnã, né? E só que a gente olha a posição de dezembro, nesse momento que a gente está gravando perto do meio-dia, nesse dia 30, o contrato de dezembro está quase em 2,23. Mas a gente olha lá na frente, lá, o contrato, vamos falar de setembro de 2023, né? O contrato de setembro de 2023 está bem pertinho da linha dos US$ 2, né? Bem abaixo. Isso aí representa essa expectativa mesmo futura de uma boa safra no Brasil, né, Gil? Exatamente, Alessandro. Daí, se a gente olhar para frente, o que, que o mercado, essa curva invertida, né, esse spread invertido da curva de café, ele indica o seguinte: que você tem pouca oferta no disponível, né? Então, isso reflete justamente essa menor safra do Brasil, né? Essa dificuldade do abastecimento de curto prazo, mas, ao mesmo tempo, está indicando o seguinte. Que o mercado espera um aumento da oferta futura. E ele baseia essa perspectiva de aumento de oferta futura justamente na safra brasileira de 2023. Né? Então, e daí você vê essa diferença aí de mais de 20 centes, né? Entre o contrato dezembro 22 e o contrato setembro 23. Né? Que o dezembro 22 é o spot, é o disponível, e o setembro 23 é a próxima safra brasileira. Tem uma diferença aí para menos de 20 centavos. Né? Justamente em função do quê? Da expectativa de safra do Brasil, que começa a ser, e você começa a imaginar ela há um tempo atrás, mas ela começa a se desenhar efetivamente em termos de um novo ciclo quando se começa com as floradas. E para florar, se precisa de chuva. E vieram as chuvas e começou a aparecer florada. A gente está vendo aí bastante florada pelas regiões cafeiras, e isso aí reforça e isso que a gente já vem falando já faz um tempo, né, em relação a esse mercado invertido, de que o mercado, a partir das floradas, ia estar olhando para a safra 23 e que a curva estava invertida, que seriam estratégias diferentes para cada estratégia diferente para disponível e para safra futura, porque as curvas seriam diferentes, e é o que está se confirmando, pelo menos nesse início de novo ciclo produtivo com chuvas e as floradas da safra 23. Gil, vamos encaminhando o final do nosso bate-papo, umas duas perguntinhas finais. Tá? Uhum. Primeira, começa agora, a partir da próxima semana, o último trimestre do ano. Né? O que você imagina como tendência que se possa desenhar para esse mercado internacional nesse último trimestre? Olha, ainda a gente deve ficar com essa questão de curto prazo valorizado e um longo prazo caminhando junto com o que ele está vendo de desenvolvimento da safra do Brasil. Ou seja, se os prognósticos climáticos se confirmarem que é o quê? Chuva em bom volume no último trimestre do ano, você reforça esse quadro de preço mais baixo para o ano que vem, em função de uma expectativa mais positiva, mais favorável em relação à safra do Brasil. Então, a tendência é que o mercado continue desse jeito. E gradativamente, mais se aproximando do final do ano, essa curva ela tende a se aproximar mais da safra 23 e menos da safra 22. Ainda a gente está naquele processo de transição, né? E aí a gente deve ficar nesse processo de transição, mas a partir do momento que você vai chegando mais para o final do trimestre, mais para o final do ano, deve gradativamente mais prevalecer 23 do que 22, e daí, se você se confirmar essa perspectiva de chuva em bom volume para o último trimestre do ano, e daí reforçar o cenário de safra cheia do Brasil, essa curva ela tende a caminhar mais para o lado de 23 e menos para 22. Lógico, isso olhando para Nova York. Certo, Gil. E como é que o produtor tem que se comportar nesse momento para negociação? É claro que ele deve estar encontrando um mercado físico nesse momento bem melhor do que negociação futura para 2023, né? E eu sei pelas nossas conversas, né? E pelas minhas conversas também com regiões produtores que realmente, em relação até a outros anos, o produtor tá mais está se segurando mais com negociações futuras devido realmente a esse mercado futuro mais pressionado do que um mercado nesse presente, né? Agora, né, Gil? Sim, sim. A questão é o seguinte: ele está definindo o custo agora, né? Então ele está no momento aí de definição de custo, né?
com fertilizantes, então tudo um processo, os tratos culturais, né, para essa safra do ano que vem. Então, é um momento importante para ele de definição de custos. A recomendação é que ele também tenha com prática também uma definição de receita, né, para você amarrar a margem. É bastante importante, ainda mais dentro de um potencial, quer dizer, vai depender do clima, se confirmar ou não o clima, se confirmar ou não a safra cheia do Brasil no ano que vem, mas é um momento aí que o quadro está mais favorável para a safra 23. E é a nossa torcida que tenha café no ano que vem, né? E um volume grande, que o Brasil precisa, sim, de uma safra boa o ano que vem para o produtor se recuperar desses 2 anos de frustração produtiva. E dentro disso, é importante ele começar a fazer essa gestão, né? Gestão de receita, que é o quê? Esse preço futuro que ele tem com relação ao custo. Eu acho que é muito importante ele pensar nisso nesse momento. Certo, Gil? Então, bom, a gente pode dizer então que nesse último trimestre do ano, a gente continua nas mãos no mercado da questão climática para o Brasil, para as floradas, mas, por outro lado, tem essa questão toda financeira que mexe muito com o mercado, deve continuar mexendo, né? A gente tem essa continuidade da preocupação com a recessão global. Por outro lado, temos esse fundo aí definido pela oferta curta, né, Gil? Menor aí nesse ano no Brasil. Seria isso? Não, Exatamente isso, não né? vai Você tem cair um muito. fundo na. É difícil ter um movimento de uma queda muito mais acentuada. O produtor tem medo disso, né? Uhum, sim, sim. No curto prazo, sim, né? E daí o longo prazo que vai definir a safra brasileira de 2023. Mas no curto prazo, sim, porque você tem esse suporte da pouca disponibilidade. Mas, por outro lado, você tem um teto que, por conta da demanda, e o pessoal já cada vez mais de olho, cada vez mais mudando, principalmente em Nova York, né? Ele já convertendo a atenção dele muito mais para a safra 23 do que da safra 22, né? Então, isso aí é que deve dar a dinâmica do mercado, né? Beleza, Gil. Muito obrigado, viu, por esse bate-papo. E um abraço, bom final de semana. Até a próxima. Abraço, bom final de semana para você, bom final de semana a todos e até a próxima.